vontade de falar sobre ela de novo, me deu uma vontade de revisitar esses ensinamentos, porque às vezes a gente tem uma ideia tão distante, né? O que será que essa primeira revelação, o Velho Testamento, a gente tem até uma coisa assim meio de Velho Testamento não serve para nada. A gente já tem o Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente quer o Velho Testamento, né? E a gente esquece que esse Velho Testamento é o testamento da religião judaica. Não é velho, porque eles continuam achando que é o deles, né? Então, opa, então tem algum significado. E o judaísmo, querendo ou não, nos influencia de sobremaneira no cristianismo, para que a gente possa compreender as figuras de linguagem trazidas por Cristo, precisa compreender aquela história. O problema maior é que muitas vezes a gente se depara com a Bíblia, principalmente o Velho Testamento, como se fosse um livro de história. E aí, quando a gente pega o Velho Testamento como um livro de história, parece que fica confuso, né? E, na verdade, ele não é um livro de história, ele pode ser, mas o objetivo dele não é contar uma história. O objetivo dele é, através do processo histórico do povo de Israel, nos trazer algo filosófico e espiritual. Então a gente tem que tirar o espiritual, pelo menos para nós. Eu também gosto muito da parte histórica, quando vai lá, arqueologistas e tal. Será que realmente o, ficou vermelho, o Nilo ficou vermelho, ou tal, como que poderia ser, quais são as possibilidades científicas disso e tudo mais, até porque eu gosto muito dessa parte da ciência. Aliás, fica o merchandising para nossa aula de domingo, Espiritismo e Ciência, né? Mas o fato é a mediunidade e ciência, né? O Espiritismo, os fenômenos espíritas através das comprovações científicas, no transcorrer desses 200 anos. Então, 170 anos de espiritismo, né? Mas o fato é, eu gosto dessa parte, mas esse é um pedaço, e um pedaço até bem menor do Velho Testamento. Interpretações são complexas, né? Eu costumo brincar que quando você pega, por exemplo, o Velho Testamento, você pode interpretar que Deus gosta mais dos carecas. É, senhores, pega o segundo livro de Reis, certo? E aí ele está dizendo que Eliseu que era o discípulo de Elias, né? E aí Eliseu estava descendo e de repente umas crianças viraram para ele e zombaram dele e falou, tá lá no segundo livro de Reis, capítulo segundo, 21, 22, 23. E aí ele tá lá assim, ó, desce calvo. E aí zombaram dele, chamando ele de careca. Vai embora, seu careca. E aí Eliseu vira para trás e amaldiçoou as crianças em nome de Deus, e vieram duas ursas e mataram 42 daquelas crianças. É o que está lá. Leia lá. Então, eu posso interpretar isso como Deus gosta mais dos carecas, sim ou não? Não posso? Mas será que é isso mesmo? Será que essa é a melhor interpretação? Porque interpretação também tem a ver com tradução, tem um monte de coisas, né? E é por isso que a proposta nossa é a interpretação dos 10 mandamentos à luz do Espiritismo. Então, porque interpretação eu posso dar à luz do Ayrton. E talvez não seja tão iluminada assim quanto a luz do Espiritismo, né? Então, essa é a grande proposta que a gente vai trazer hoje, tá? Então, vamos lá. Então, vamos ficar todo mundo na mesma página. Vamos lembrar como é que isso acontece e aonde isso está. Então, Moisés, né? Moisés, não vou entrar em detalhes tão profundos ali, se a gente fala um pouquinho mais. Moisés, que era responsável por guiar, né, o nascido do rio Moisés, porque eu estudo a Bíblia em hebraico, né? Então, às vezes, significado são bastante importantes. Então, Moisés
Ninguém sabe exatamente como é que ele era, e alguns historiadores até questionam a sua existência. Como eu disse, a parte histórica é importante, mas é a menos importante para nós. Nós estamos aqui para estudar a parte espiritual da lição que veio ser trazida. O pano de fundo é a história. Mas o fato é, os hebreus, né, naquela época não eram chamados de judeus, os hebreus, né, eles estavam supostamente escravizados no Egito. Tá? Supostamente porque há muitos historiadores que acham que nem tinham escravos no Egito, que a escravidão no Egito não aconteceu, que eles eram trabalhadores assalariados. Vejam como esse pano de fundo é irrelevante. O que importa é a visão espiritual. E aí eles estavam escravizados. Isso aconteceu porque os hebreus tinham passado por uma necessidade muito grande e foram ao Egito. Lembram disso? José do Egito, a novela, pelo menos. José do Egito, José era um dos filhos, né, de... Não tinha novela do José do Egito? Tinha, claro que tem, José do Egito. Vejam lá, tem a novela. Então, Jacó, Esaú e Jacó eram irmãos. Um dos filhos de Jacó era o José. E José, ele tinha uma mediunidade que era de interpretação dos sonhos, tá? E por conta disso, Jacó gostava muito dele, porque era a mesma mediunidade da mãe de Jacó, tá? E por conta dos ciúmes dos irmãos, o que fizeram os irmãos? Um deles propôs matar o José, né? E aí eles ficaram com pena, venderam ele para os mercadores, né? E ele foi para o Egito, lá ser escravo no Egito, né? Acontece que, e aí matou um cordeiro lá, um bicho, sei lá que bicho que era, e aí levou o sangue, olha, ele foi e tal, não sei o que, foi morto pelos bichos e tal, parari, parará. E Jacó ficou muito triste. Bom, o fato é que José ficou um tempão lá como escravo, ficou preso, sofreu um monte, não sei o quê. E aí o faraó teve sonhos e ele interpretou os sonhos, lembram? 7 vacas gordas, 7 vacas, 7 espigas de milho, enfim, de trigo. E aí ele interpretou que eram 7 de abundância, 7 anos, não sei o que lá, e aí ele acabou crescendo dentro do Egito. E aí ele ficou como se fosse um grande governador, uma mão direita do faraó, certo? E os irmãos, certa feita, ele encontrou os irmãos não o reconheceram, e ele falou assim, vem para cá, traz o pai. E é uma história, isso pouco importa, é a história do perdão. É a história toda a história de José do Egito é para mostrar o perdão, para mostrar a missão a Deus. Porque não pensa que ele chegou no Egito e ficou assim, foram 40 anos, igual Moisés. Todo mundo acha que Moisés nasceu, ficou feliz, até que lá, parari. Mas Moisés ficou 30 anos no deserto. Depois ele ficou mais 30 anos fazendo. É um tempo longo para a gente poder entender, tá? E o que aconteceu? Diz lá em Gênesis, né? Um dos faraós que não conhecia a fama de José escravizou os hebreus, porque os hebreus, até hoje, o que eles mais gostam de fazer é filho, né? Proliferar a família, um monte de filho e tal, e não era diferente no Egito, tá? Não era diferente naquele tempo. E aí o que aconteceu? Eles ficaram escravos e o que nos mostra a escravidão dos hebreus? A lei de ação e reação. A lei de ação e reação, tudo o que fizermos ao nosso próximo enquanto indivíduo ou enquanto sociedade, nós temos um resgate a fazer. Vocês acham que vai sair de graça os 300 anos que nós brasileiros escravizamos os nossos irmãos africanos? Vocês acham que vai sair de graça? Não vai. Não pensem que o que acontece com o Brasil, existe um resgate enquanto nação. Por quê? Porque os nossos irmãos africanos eram para ir ao Brasil como mão de obra assalariada. Isso está muito claro lá. Leiam Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Está muito claro isso. E aí eles foram e nós fomos o último país do mundo civilizado a abolir a escravidão em 1889. Então veja,
Nós temos que resgatar isso. Não vai sair de graça. Porque toda vez que infringimos a lei, temos que resgatar. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu com o povo hebreu. Porque eu não penso o José, que é o famoso José, o Jacó, o pai dele, que era mais famoso ainda, tem a escada de Jacó, lembra? Escada de Jacó? O pessoal acha que é uma escada física. É uma escada para explicar o processo evolutivo do espírito. Tá? E aí o que acontece? Eles tinham escravos. Eles faziam muita coisa errada. Então tinha resgates coletivos a serem feitos. Até o dia que você resgata. E foi isso que o Moisés falou. Chegou para o faraó e falou, olha, então, Deus falou, né? Biblicamente, Deus não fala, né? Ou vocês acham que Deus tem boca? E fica falando. Então Deus se manifestou, né? E falou, olha, acabou a aprovação e mandou, e falou, olha, liberta o meu povo que eu vou levá-los para a terra prometida. Canaã, né? E aí o que aconteceu? O que o faraó falou? Não vai rolar. Porque libertar escravos não é fácil. Não é fácil. Não é fácil no tempo do Egito, não é fácil no tempo da princesa Isabel. Custou-lhe a coroa. E todas as libertações de escravo custou. Porque ou você indeniza, porque aquilo estava na lei, aquele escravo era uma propriedade. Como propriedade, eu sou proprietário. Imagina que a partir de agora, por conta do meio ambiente, ninguém mais pode ter carro. Você tem o seu carro e o Estado fala, é proibido, todo mundo tem que entregar o seu carro. Você vai me indenizar? Porque eu comprei quando eu podia comprar carro, era lícito. Agora você mudou a lei e eu tenho uma concessionária com 400 carros, você vai me indenizar? Esse é o problema da escravidão. Infelizmente, aqueles seres humanos eram classificados como propriedade. E você vai fazer o quê? Porque quem tem a propriedade é quem manda. Por isso que no Brasil tinha, vocês já ouviram falar na Constituição da Mandioca? Já ouviram falar dessa Constituição? Lembra disso? Por que era a Constituição da Mandioca? Porque só podia votar e ser votado quem tinha uma quantidade de alqueire de mandioca. E por que isso? Porque mandioca é comida de escravo, senhores. Então, na Constituição, eles colocaram, só pode votar quem tem uma quantidade de mandioca, significa uma quantidade de escravos. Mas como se ia ficar chato você botar uma quantidade de escravos na Constituição, você fala mandioca. E só podia ser votado quem tinha mais mandioca ainda, ou seja, mais escravos. E essas pessoas que mandam, e mandam até hoje, porque se vocês acham que o agro é pop, o agro foi a desgraça do Brasil. Se vocês querem saber. O benefício também, mas também a desgraça, porque são eles que mandavam e continuam mandando no Brasil. E todas as leis são feitas para beneficiar a maioria do agro. Então não é nada muito pop assim. Historicamente falando. Então, mas o fato é que, dentro desse contexto, não é fácil liberar. E o que Deus falou? Bom, se você não liberar, falou para Moisés, fala para o faraó que eu vou mandar 10 pragas, que não são pragas. Se pegar na tradução literal do hebraico, são 10 sinais. São 10 sinais. Então, o primeiro sinal é, olha, Deus mandou liberar, e o primeiro sinal vai ser ficar o Nilo Vermelho, depois o Rã, o não sei o que lá. Então, e como esses sinais não foram sendo cumpridos, chegou no 10º. E o 10º seria, olha, já que você não liberou, Deus mandou te avisar que todos os primogênitos do Egito morrerão. Você imagina, vamos lá. Vamos fazer um paralelo para entender a história, porque eu gosto da história para a gente poder fazer essa interpretação. Eu vou lá para o Biden, é um faraó do nosso Egito, né? E chego e falo assim, Biden, negócio é o seguinte, eu sou um enviado do meu Deus, tá? E o meu Deus disse que o brasileiro é o povo escolhido pelo meu Deus. E a partir de agora, todo mundo tem que ter green card ou ser residente permanente aqui, beleza? Beleza? Não é assim que a banda toca, Ayrton. Como não? Se você não fizer isso, eu vou mandar um sinal. Meu Deus mandou avisar que todos os rios aqui do Egito vão ficar vermelhos. Eu saio direto da Casa Branca para Guantánamo.
Eu não tenho nem chance de ir. Foi o que aconteceu com Moisés. Só que antes dele ir para Guantánamo, ele fugiu para o deserto. E aí o rio ficou vermelho. Aí o cara falou, esse cara não presta. Esse tal de Ayrton não é sangue bom. Olha o que ele fez com o rio. Mas o rio é a alma do Egito. O Nilo era o maior rio do mundo até a descoberta do Amazonas em 1503. Então, até essa... naquela época nem sabia, continuava sendo o Nilo. Então, veja, o Nilo é a alma do Egito. O Egito era o celeiro do mundo. Desde aquela época até depois do Império Romano. Por que o César ia lá e teve o caso com a Cleópatra, e teve depois Otávio Augusto, Marco Antônio e tal, Otávio Augusto vai lá para matar o Marco Antônio? Porque quem dominar o Egito, Alexandre o Grande já percebeu isso, dominaria o resto do mundo, porque ali é onde veio a comida. Isso tudo tem a ver com isso. Vamos entender a história e depois você vai entender o conceito espiritual disso. E aí o que acontece? Dentro desse contexto eu falo, olha, então beleza, chega no último sinal, já fiz vários sinais, eu já estou algemado em Guantánamo, não posso respirar, e falou assim, olha, manda dizer pro teu faraó que todos os primogênitos vão morrer se não tiver green card para brasileiro amanhã. Todo brasileiro legalizado. O que os caras vão fazer comigo? E no dia seguinte morre. O faraó entra em desespero, fala, então libera, e foi alertado. A hora que o faraó liberar, porque eles vão entrar em desespero, porque só vai morrer os primogênitos, filhos do Egito. Os filhos de Israel não vão. Por quê? Porque o anjo da morte vai passar sobre aqueles que tiverem um umbral pintado com o sangue do Cordeiro, que deu a vida para salvar o povo de Israel, tal qual Jesus, na Páscoa, deu a vida para salvar a humanidade. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo e deu a sua vida para salvar a humanidade. Faz sentido isso? E aí os caras saem correndo. Tanto que eles vai fazer, tem um ritual de Páscoa, que daí fica para a palestra de Páscoa. Aí fica o ritual de Páscoa e uma das coisas é você tem que estar vestido para viajar. Porque a hora que o faraó sair, e aí eles saíram. E aí ele sai. Eu fiz o primeiro mapa, se você sair ali de Cairo, né? Você sai do Cairo e vai lá para Jerusalém, onde é tida a Terra Prometida. Dá andando aí, bem andandinho, uns 7 a 8 dias. O cara demorou 40 anos. Vá ser ruim de mira. Não, o pior é o GPS dele, né? O pior GPS do mundo. Quem que é o GPS dele? Deus! Deus é o GPS de Moisés. Deus não conhece o mundo que ele fez. Não é isso que está dizendo na Gênesis? No Êxodo? Uma coluna de fogo estará à frente, guiando o povo para a Terra Prometida, que era Deus. Então, Moisés é o pior guia do mundo, porque ele demora 40 anos num percurso que é de 7, e Deus é o pior GPS do mundo, porque ele não conhece nenhum mundo que ele fez. Então, se você interpretar literalmente, é isso que você vai concluir. Mas a interpretação não é literal. A interpretação é espiritual. Moisés leva uma vida, e o resumo do Êxodo, o resumo grosseiro, rápido do Êxodo é: nós precisamos de uma vida, e depois no Espiritismo a gente aprendeu o que é muito mais, para sair do Egito, que em hebraico é Mitzray, estreito, para sair do estreito da matéria para chegarmos a Canaã, a Terra Prometida. É uma vida de esforço, de acreditar em Deus, de dedicação diante das dificuldades, para quando você estiver com fome, passando necessidade, quando você estiver com dor, Deus mandará o maná para você sanar a sua fome. É acreditar, é criar a fé, é estabelecer o vínculo com Deus. E essa interpretação do Êxodo é chegar em Canaã. E Canaã é o quê? É um lugar físico. As pessoas estão esperando uma Canaã física. As pessoas estão fazendo guerra e acreditando que lá na faixa de Gaza, aonde o rei Davi matou Golias, senhores, foi lá que ele matou Golias,
e Davi que era hebreu, e Golias que era filisteu, que numa tradução meio errada foi filistino. Filistino. E essa guerra tem 2000 e tantos anos. E a gente continua achando que Canaã é um lugar físico. Quando o êxodo é uma convite a uma experiência espiritual de nos sairmos da escravidão da matéria, do Mitzrai, do lugar em que te provê tudo, do lugar em que é o celeiro do mundo, onde te dá o conforto da matéria, para chegar a Canaã, a terra prometida, aonde lá sim você vai ter a verdadeira felicidade espiritual. Esse é o convite. Se a gente lê o Êxodo achando que é a história do povo hebreu, beleza. Mas se a gente lê o Êxodo achando que é a história da nossa encarnação, isso é de verdade. Essa é uma interpretação um pouco mais profunda daquilo que nos foi convidado a ter. Por isso que Paulo de Tarso disse: quando eu era criança, eu comia como criança, eu falava como criança. Mas agora que não sou mais criança, eu preciso interpretar um pouco diferente essa brincadeira. E eu preciso compreender que isso aqui é um convite de uma encarnação inteira, ou muitas encarnações, para chegarmos na terra prometida por Jesus. É por isso que Jesus empresta esses conceitos filosóficos do Velho Testamento para dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Olha, você quer ir a Canaã? Eu tenho um caminho melhor. Porque no meu caminho, o fardo é suave e o jugo é leve. Porque no meu caminho, eu estarei ao seu lado. Porque no meu caminho, eu caminho como modelo e como guia. Esse é o caminho que Jesus nos convida no Êxodo. No Êxodo da nossa encarnação espiritual. No Êxodo. E aí, dentro do Êxodo, nós nos deparamos com a primeira coisa. O que é Deus? Porque para entender qualquer processo religioso, a gente tem que compreender a figura de Deus. E nós vamos lá. E Kardec faz uma pergunta muito interessante. Onde está escrita a lei de Deus? Se você perguntar, isso é uma pergunta genial. Porque até Kardec, se você perguntar para um hebreu, onde está escrito a lei de Deus? Ele vai falar na Torá. Se você perguntar para um muçulmano, ele vai falar no Alcorão. Se você perguntar para um cristão, ele vai dizer assim, na Bíblia católica. Porque na Bíblia protestante é diferente da católica. E aí você pergunta, Kardec vai lá e pergunta, onde que está escrito a lei de Deus? E aí a resposta da espiritualidade é na consciência. Você fala, pera um pouquinho, como assim na consciência? Então, não é no Evangelho segundo o Espiritismo? E se eu pegar que nem lá na Espanha, queimar todos os livros dos espíritos e tal, o que vai acontecer com o Espiritismo? Ele vai morrer? Não vai. E eles já avisaram Kardec, não vai ter problema, fica suave, fica tranquilo. Eles vão queimar e o Espiritismo vai sair mais forte. Então, por quê? Porque a lei de Deus está na consciência. E aí o Kardec vira assim, visto que o homem traz... Kardec era genial. Ele era... Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ter sido revelada? Tá, todo mundo já sabe, está na nossa consciência, por que então tem que vir alguém revelar a primeira revelação, a segunda revelação, a terceira revelação? Para que tem isso? E aí os espíritos falam assim, o povo esquece. Esquecido, está preocupado com o Egito, está preocupado com a praia, está preocupado com levar o pão para casa. E aí, despreza. Quis então que essas revelações lembrassem. E aí a gente vai para a primeira lei, e aí a gente tem que fazer essas distinções bastante importantes. Primeiro, para o Espiritismo, a primeira revelação ela é importante? Sim. Tanto que no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, tem um capítulo dizendo, não vim destruir a lei. E aí Kardec faz a observação, na lei mosaica, há duas partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai,
e a lei civil ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes, ao caráter do povo e se modifica com o tempo. Então, veja, quando a gente lê o Velho Testamento, nós nos deparamos com 613 mandamentos. A lei mosaica ela é composta por 613 mandamentos. O que está dizendo o Kardec aqui para a gente? Quando ele fala em primeira revelação e a parte divina da primeira revelação, se atenha à lei mosaica do Monte Sinai, que nós chamamos vulgarmente de 10 mandamentos. Tá? Os outros 603 mandamentos eram apropriados ao tempo. Algumas já caíram em desuso, graças a Deus, outras até são interessantes. Por exemplo, a mulher adulta teria que ser apedrejada. Pô, esse não dá, né? Primeiro porque a gente só fala da mulher. E como diz Emmanuel, e o homem? Quem que adultera mais, o homem ou a mulher? O homem? Ele adultera sozinho? Não, então é igual, sim ou não? Mas por que na lei só vamos punir a mulher? Onde estava o homem adúltero na lei mosaica? Porque se ela adulterou com um homem, sim ou não? Pode ser que ela tenha adulterado com uma mulher também, não tem problema nenhum. Mas o fato é que, beleza. Alguém. Por que só vamos punir ela? Então, essa é um tipo de lei que próprio Jesus falou assim, vem cá, o que você... E aí Jesus é genial também, né? Eu acho o Kardec genial, mas Jesus, então, era genial. Ele falou assim, faz parte. E Jesus falou o quê? Eu não vou me meter na intimidade das pessoas. Quando eles começaram a querer punir a mulher adúltera, Jesus estava fazendo o quê? Vamos lá, vamos punir, vamos fazer. Ele estava o quê? Escrevendo na areia. Espera, porque ele falou assim, isso faz parte da individualidade dela. Eu não estou aqui para punir o que faz parte da sua individualidade. Não cabe à lei divina processar e julgar esse tipo de situação. Agora, quando ele foi chamado e confrontado com a lei mosaica, ele diz assim, bom, então já que vocês estão me chamando amoral, porque até então era um problema individual, já que vocês estão chamando amoral, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E os mais velhos foram saindo primeiro, porque tinham mais pecados, né? Então, naturalmente, é isso que vai acontecer. E aí Jesus fala assim, e aí a mulher adulta fala, e você não vai me jogar a pedra? Porque é aquele que não tinha pecado. Ele falou assim, ninguém te puniu, eu não vou fazer isso. Vai e não peques mais, porque o caminho para a redenção com Cristo é o caminho de aceitar que nós somos imperfeitos, que nós erramos, mas temos a oportunidade de fazer diferente. Então essa é uma lei que não faz mais sentido. Agora, tinha uma lei interessante, que eu acho bastante interessante, que é uma lei de fazer a caridade. Você pode ver que os hebreus até hoje, eles têm muito isso, os judeus hoje têm muito de ajudar o próximo. Muito disso. Se você conviver com a comunidade judaica, você vai ver que eles ajudam e muito. E dentro desse contexto, porque tinha uma lei que dizia o seguinte, você vai plantar em quadrado. Beleza? Todo mundo planta num quadrado. Mas você vai colher no círculo. Dentro da tua propriedade, você planta num quadrado. Mas para colher, você colhe num círculo. Porque a borda pertence aos órfãos e às viúvas. E tudo que cair no chão. É uma lei para obrigar a fazer a caridade. Porque os órfãos e as viúvas estavam desamparados. Veja que interessante. O que acontece é que o convite com o processo evolutivo é da gente fazer a caridade por sentimento, não porque está na lei. Tá? Agora, a lei mosaica ela é eterna, é o que diz Kardec. Então, temos que conhecê-la. O próprio Kardec diz que não vem destruir essa lei. Outro ponto fundamental, nós não podemos confundir a lei mosaica com o que está lá no Livro dos Espíritos, chamado lei divina ou natural, que coincidentemente são em número de 10. Tá?
É uma coincidência. Não há uma correlação direta entre o primeiro mandamento e a lei de adoração, embora nesse caso até haja, tá? Mas não há uma correlação. A lei, basicamente assim, um resumo é o seguinte: a lei mosaica é uma estrutura normativa divina para regulamentar a nossa relação no nosso processo evolutivo dentro do planeta Terra. A lei divina ou natural é a lei aplicável em todos os orbes, não importa o grau evolutivo. Do mundo primitivo ao mundo celestial, aplica-se a lei divina ou natural. Porque essa é a lei de Deus imutável. Por conta disso, naturalmente, que a lei mosaica está contida na lei natural. Mas ela não é toda, tá? Então não pensa que a gente estudou a lei mosaica, tá safo. Tranquilo? Vamos lá. Vamos, sem mais delongas, ao primeiro mandamento. Então, que o primeiro mandamento é a gente conhecer Deus. Como que é o primeiro mandamento mesmo? Isso já é a interpretação dele, tá? E aí vai o primeiro detalhe. Então, o primeiro mandamento começa assim: Eu sou o Senhor vosso Deus que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Isso aí é toda lei divina começa com essa expressão, tá? Então, não é ainda um mandamento. O mandamento começa assim: Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida, nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não os adorareis e não lhes prestarei culto soberano. Onde é que está o amar a Deus aqui? Aonde mesmo? Então, pera um pouquinho. Então, vamos lá. Então, vamos entender. Primeira coisa importante. Eu falei para vocês que os 10 mandamentos está lá em Êxodo. Foi lá que Moisés recebeu. Tá. Lembra como é que foi? Ele subiu lá no monte, pegou uma tábua. Não, não foi assim. Não foi assim. Aliás, foi um processo. E esse processo, só esse processo já daria umas 3 palestras, tá? Para explicar. Primeiro ele recebeu o oral. E aí ele desceu e o povo estava lá. Só que não pense que ele subiu no monte e Deus falou, não, dias se passaram. Por quê? Porque para que você tenha acesso à lei divina, é necessário que você aguarde o tempo certo. Você ainda está muito atrelado à estreiteza da matéria para você conseguir absorver. Tanto que quando Moisés desceu, o que eles estavam? Cultuando o bezerro de ouro. Sim ou não? Não estavam cultuando? Moisés, galera. Não dessa vez, da segunda vez que ele fez, mas só para vocês lembrarem. Então ele desceu e falou a lei. Aí o povo não entendeu nada. Porque se você ler em Gênesis, você não vai achar essa tábua. Você vai achar que tem uns 35 mandamentos. Já leram? Gênesis não. O Êxodo. Já leram os 10 mandamentos no Êxodo? Parece que tem uns 35 mandamentos. Você fala, cara, cadê os 10? Onde é que está essa sequência? 1, 2, 3, 4 e tal. Não tá. Isso, e aí você tem as traduções. Mesmo na mesma língua, as traduções são complexas. Eu sempre digo, se quer ter uma experiência maravilhosa, leia a Carta de Pero Vaz de Caminho. Eu amo história, você já deve ter percebido, é uma coisa quase que como um hobby. E uma das coisas mais lindas que eu já li sobre o Brasil chama-se a Carta de Pero Vaz de Caminho. Que foi aquele cara, né, que estava lá na nau com uma das naus com Pedro Álvares Cabral e escreveu essa carta. Essa carta só foi achada em 1700 e tanto. Ninguém sabia da existência dela antes de 1780, tá? E aí, quando achou a carta, se você tentar ler, ela está escrita em português, você não vai entender nada. Mesmo escrita em português. Porque a língua, em 500 anos, muda muito. Então, você vai ter que ler uma tradução da carta, que você já não vai entender muito. Porque tem palavras que eu pego, que eu tenho ela, lá eu tenho palavras que eu tento que achar no dicionário e escrevo o que significa. Você imagina um mandamento que foi trazido oralmente e passado oralmente por 1000 anos. Já mudou. Cada um pensa, o Ayrton interpreta Jesus como uma forma do jeito que ele acha que era Jesus.
Imagina como é que é. Então, e aí o que aconteceu? Por isso que eu nem recomendo que você leia os mandamentos no Êxodo. Eu recomendo que você leia em Deuteronômio. Você vai lá no livro de Deuteronômio, Deuteronômio é a lei de novo, é uma expressão em grego que significa a lei de novo. Porque muito tempo se passou, precisava reescrever. Então, eu utilizo a redação do Evangelho segundo o Espiritismo, para todos a minha palestra a partir de então. Mas, subsidiariamente, quando eu preciso, eu utilizo a do Deuteronômio. Tá bom? Tranquilo? E onde é que está escrito amar a Deus mesmo? Pois é. Esse já é a interpretação do mandamento. Veja como, porque o mandamento é esse. E o que acontece com essa situação? Como é que era o tempo em Moisés? Moisés ele vivia num tempo onde você tinha a maioria das religiões politeístas, né? E você representava esses deuses através de uma figura humana. Aliás, quem entendeu uma religião é como você define Deus. Ao definir Deus, você consegue definir todo o restante dos princípios da religião. Tanto se você pegar a religião egípcia, por exemplo, os deuses não eram assim. Eles tinham essa característica. Então, a cabeça de águia é para dizer que ele enxergava longe, muito mais do que os outros. Tá? Isso, pelo menos, na alta cultura egípcia. Né? Não o que o povão, a massa cebosa, chupadora de sangue, entendia, que daí era outros 500. Existe uma religião por trás das religiões. Isso é muito bem explicado num livro chamado Depois da Morte, de Leon Denis, onde ele explica cada uma dessas religiões por trás das religiões. Tá? E aí o que acontece? Existia uma religião monoteísta, o zoroastrismo, na Babilônia. E já era contemporânea dos hebreus. Mas os hebreus, eles tinham essa definição de Deus um pouco mais refinada. É por isso que ele é o povo escolhido. Ele não é o povo escolhido porque só o hebreu vai ser salvo. Ele é o povo escolhido porque ele já compreendia, naquele tempo, 4.000 anos atrás, que a gente tinha acabado de descer da árvore, um pouquinho sobre Deus. Só que se você pegar sobre o ponto de vista teológico, todos os deuses, na verdade, eles são humanos superlativos. Sim ou não? Então, o Deus que ele enxergava mais. O Deus que era mau, ele também era bem mais mau, não é? Então, a gente representa Deus como uma figura humana. Porque a única coisa que a gente conhece igual a gente, com a nossa capacidade cerebral, são humanos. Então, Deus deve ser um humano superlativo. E foi assim em todas as religiões. E não foi diferente na religião hebraica. Que embora eles tivessem um refinamento, por que o Deus do Velho Testamento é um Deus mau? O que aconteceu com o Deus do Velho Testamento para o Deus do Novo Testamento? Ele mudou, ele evoluiu e ficou bonzinho. É interpretação, senhores. Porque você entendia que aquele Deus do Velho Testamento era um homem superlativo. Era um patriarca superlativo. Se eu, enquanto patriarca, tenho o direito de decidir qual é o filho que eu vou matar e qual é o filho que eu gosto, Deus, que é um patriarca superlativo no entendimento deles, também faz. Escolhe o povo que ele gosta e mata as crianças que zombam do careca. É. E aí a gente faz Deus a nossa imagem e semelhança. Esse é o problema. Então, o convite do primeiro mandamento é: não faça isso. Não minimize Deus. Não coloque Deus na sua caixinha. Porque você é tão primitivo, nós, né? Somos tão primitivos, mas tão primitivos, que você acha que compreende Deus, mas você coloca ele na caixinha. Então, não dar forma a Deus, não dar cara a Deus, não dar rosto a Deus, é porque toda vez que você fizer isso, você está limitado ao seu parco conhecimento. E Deus é muito maior do que isso. Deus é muito maior
do que como a gente consegue defini-lo. Então, quando no primeiro mandamento está escrito para não dar forma, e eles sabiam que tinham deuses. Deuses já existiam, eles já acreditavam. Aliás, está escrito na Gênesis, senhores. Quando você lê a Gênesis no hebraico, lá na Gênesis está escrito assim, Elohim. Quem criou o universo foram Elohims. Elohim. Elohim é deuses no plural. Não é Deus criou, Deus criou. Deuses criou o universo. E, aliás, nós conhecemos um deles, sim ou não? Jesus. João está lá escrito. No início era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo agia como Deus. Que depois Emmanuel chama eles de co-criadores em plano maior. Lá em A Caminho da Luz. Mas é o mesmo. É o mesmo sentido disso tudo. E quando a gente começa a compreender, então fala assim, olha, não deforma Deus porque a gente é muito burro para poder entender Deus. E aí você vai limitar Deus à nossa ignorância. Esse é o problema de limitar Deus. Por isso que Kardec faz a pergunta genial. O que é Deus? Ele fala assim, o que é Deus? E aí ele fala assim, Deus é inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Que parece uma resposta, não parece? Mas se você analisar bem, ele fala, tá, beleza, então explica mais. Porque parece que está respondido. Quando a gente passa batido, você fala assim, então eu entendi, Deus é inteligência suprema. E o que é inteligência suprema? O que é causa primária de todas as coisas? E aí, Kardec vai instigando um pouco mais. E ele fala assim, pode-se dizer que Deus é um infinito? E eu adoro essa resposta da espiritualidade. Ele fala assim, definição incompleta. Pobreza da linguagem humana. Insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar um atributo de uma coisa pela mesma coisa. Você não sabe o que significa infinito e você quer definir Deus como uma coisa que você não sabe. Aliás, os matemáticos não sabem provar o que é o infinito. Matematicamente, o conceito de infinito não é provável. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está. Mais do que a primeira. Então veja a dificuldade de conhecer Deus, porque a gente definia Deus o Nilo. Era assim que os egípcios definiam os deuses, todos que eles conheciam. Os gregos definiam Deus pelo Monte Olimpo. Na Idade Média nós definimos um Deus como se fosse um rei da Idade Média. Esse é o Deus que está apresentado para a gente, não é? Um senhor soberano que está sentado num trono definindo quem vive e quem morre. E aí veio o Hubble dizendo que tem 300 milhões de galáxias e aonde está aquele Deus? Então, se você limitar Deus, você não está preparado para compreendê-lo. E nós nem vamos compreendê-los. Porque o convite no nosso grau evolutivo é que nós confiemos em Deus. Nós nem precisamos compreender, porque a gente não vai compreender. No nosso grau evolutivo, não há compreensão de Deus. Nós estamos sendo convidados a confiar nele. Por isso vem a fé, a confiança. Isso não sou eu que estou dizendo, está na Revista Espírita, quando ele explica sobre os graus dos espíritos e os espíritos crísticos. Ele fala assim, vocês têm uma percepção de Deus e das suas vontades. Mas os espíritos crísticos, eles compreendem a vontade de Deus e as executam. Então, para compreender Deus é fácil. Vire um espírito crístico. E aí você vai ter compreensão plena da vontade de Deus. Enquanto isso, nosso convite é ter fé. É isso que... Só que para você ter fé, você tem que ter fé numa coisa que você conhece. E o que você vai conhecer? Não dê forma a Deus. Porque senão você limitou Deus e você não vai acreditar nele. Por que tem tanto ateu? Porque a gente apresenta um Deus que é um carrasco da Idade Média, e aí, óbvio, até eu sou ateu assim. Porque se Deus é esse ser carrasco que fica punindo as pessoas porque elas fazem as coisas erradas, eu também sou ateu. Se esse é o Deus que a gente convida a ser conhecido,
É um Deus muito pequeno. É um Deus muito humano. Então, o convite aqui, no primeiro mandamento, é o convite de amar a Deus. É o convite de confiar em Deus. Esse é o primeiro convite. Porque compreender Deus não vai. Não vamos compreender porque ele não tem forma. E a gente não consegue compreender as coisas que não têm forma. É muito difícil para nós compreendermos isso. Então, o convite não é esse. E aí vamos para o primeiro mandamento. Então, como que a gente interpreta o primeiro mandamento? Então, começa-se a discussão sobre o primeiro mandamento. O que significa você não dar forma a Deus? E aí, começa essa discussão. Essa discussão não é de hoje. Aliás, essa discussão já estava bem amadurecida no tempo de Jesus. Todos já sabiam a definição do que era o primeiro mandamento. Tá? E o primeiro mandamento está lá em Deuteronômio. Lembra que eu falei? Então, o que significa o primeiro mandamento? Significa: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame. E aí lembra que eu comecei a comentar na semana passada sobre isso. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todas as suas forças. Ou numa tradução que eu gosto mais, com todos os seus muitos. E o que significa isso? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todos os seus muitos. Vamos entender, porque isso já era uma interpretação que se dava ao tempo de Jesus. Todo mundo, uma criancinha de 13 anos, vai fazer o bar mitzvah, sabia o que era o conceito de amar a Deus. Então, o primeiro conceito de amar a Deus, você só ama a Deus quando você ama o seu próximo. Isso está em Levítico. A proporcionalidade, por isso que a tradução do mandamento, que a Marisa já trouxe para a gente mastigado, né? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Essa já é mastigada, é o filé mignon. Já são 2.800 anos de discussão para chegar nesse filé mignon. Só que a gente tem que entender qual é o conceito disso. Amar a Deus sobre todas as coisas é a proporcionalidade que nós amamos o nosso próximo, é a proporcionalidade que nós demonstramos o amor a Deus. Então, não existe amar a Deus sem amar o próximo. A materialização do que é amar a Deus é o quanto você se devota ao seu próximo. Então, eu posso dizer, quem ama a Deus é aquele que ama o seu próximo de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Então, e o que significa isso? O que é amar a Deus de todo o seu coração? Os hebreus do tempo de Jesus acreditavam que a racionalidade estava no coração. Hoje nós acreditamos que a racionalidade está no cérebro. E não está. A racionalidade está no espírito, né? Mas hoje a ciência chega até o cérebro e fica assim meio perplexa quando acontece coisas de pessoas que perdem parcialmente o cérebro e continuam racional, ou perdem um parcial cérebro e mudam completamente a sua psique. O cara era gente boa e passa a ser carrasco, passa a ser mal. Ou ele falava uma língua e perde uma parte do cérebro e começa a falar em outra língua. E aí fica doente com isso, porque acredita que a racionalidade está no cérebro. Os hebreus acreditavam que a racionalidade estava no coração e a emoção estava nos intestinos, como até hoje está, sim ou não? Quando você está muito emocionado, tem uma coisa muito pressionada, o que acontece? Vai direto, é uma reação natural do processo evolutivo. Você precisa evacuar para fugir do perigo. E assim você foge mais rápido. Porque a sensação daquele momento que nos traz a emoção é a mesma emoção do perigo. E aí a gente precisa ir ao banheiro e reage como nós sempre reagimos desses milhões de anos do processo evolutivo, fugindo daquele que era o nosso predador. Exato. Então, a racionalidade está no coração. Ou seja, para você amar o próximo, você tem que amar com racionalidade. O que você pode fazer por ele? Qual o seu limite? Eu posso... Porque tem muita gente que fica assim,
Ah, se eu ganhasse na loteria, eu ia ajudar todas as crianças. Ah, se eu fizesse tal coisa. Ah, se eu ganhasse tal... Não, não. Você está perdendo tempo na sua encarnação. O único caminho para o processo evolutivo é a prática da caridade. É amar o próximo. Então, se você está esperando numa irracionalidade e não está fazendo aquilo que você pode fazer racionalmente, está perdendo tempo. É isso que é o convite. Então, racionalize com o coração aquilo que você pode fazer. Eu não tenho milhões, eu não posso ajudar todas as crianças, mas a criança que está do meu lado, eu posso ajudar. Eu não posso sair aqui e ir lá para o Rio Grande do Sul para ajudar aquelas pessoas que estão passando necessidade, mas eu posso trazer uma bolacha para aquelas crianças que vão sair de férias e que a gente pode ajudar. Isso faz parte do meu... Isso é racional. Porque enquanto você estiver esperando poder ir para o Brasil, ganhar na loteria para ajudar no Rio Grande do Sul, já acabou a enchente. Já veio até outro. E você não foi. E você perdeu a sua oportunidade. Amar a Deus com racionalidade é saber exatamente os seus limites. Olha, isso eu não posso te ajudar. Pode ser. A gente tem N possibilidades de fazer o bem. Porque aquele que pensa que fazer o bem é só ajudar uma criança necessitada ou só ajudar lá na enchente no Rio Grande do Sul, está equivocado. Fazer o bem é dar um abraço, é cumprimentar o seu vizinho, é dar aquilo que o seu vizinho, aquela pessoa que você ama, percebe, precisa, dentro daquela lógica. Por isso que, quando Pedro repreende Jesus nas bodas de Caná, Jesus responde o quê? Pedro, você conhece a alegria de servir a um amigo? Não há nada mais alegre do que servir a um amigo. Essa é a lição do cristianismo, é servir, mas servir com racionalidade. Esse é amar a Deus no primeiro nível, mas você não ama a Deus se você amar só no primeiro nível. Porque senão você fica só na racionalidade. Não, olha, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou lá ajudar aquelas crianças, eu fui no mercado na segunda-feira e esqueci as bolachas. Porque eu estava na minha racionalidade, mas a minha racionalidade mudou, perdeu o foco. Então não adiantou nada. Então você precisa amar a Deus no segundo nível também. E amar a Deus no segundo nível é de toda a sua alma. E amar a Deus de toda a sua alma é materializar, é ação, é verbo. Você racionalizou o que você podia fazer e faz. Então eu não fiz a caridade. Porque eu pensei que ia comprar as bolachas ontem, não, segunda-feira, e esqueci. Esqueci. E eu, ao esquecer, o que aconteceu? Eu não cumpri o segundo nível. Eu sempre dou esse exemplo, lembra? Eu sei que eu vou me repetir, mas eu sempre dou exemplo. Então, é para a gente poder entender. Então, estamos lá, Carol e eu assistindo televisão no sábado, domingo à tarde e tal, assistindo um filme, ela vira e fala o quê? Que as mulheres têm essa peculiaridade do amor mais próximo a Deus, né? E ela fala assim, faz uma pipoca pra gente. Eu penso comigo, quem disse que eu tô com vontade de comer pipoca? E penso de novo, nossa, estou assistindo o filme, levanta e faz um cine. Mas eu penso, não falo. E aí, eu falo, mas você quer pipoca agora? E aí ela vai responder o quê? Se você não for fazer a pipoca para mim, você me ama de todo o seu coração, mas não de toda a sua alma. Porque amar de toda a alma é fazer. É agir. É verbo. É por isso que, de maneira brilhante, Jesus, quando inquirido pelo doutor da lei, cria aquela história. É uma história, né? Uma coisa inventada da cabeça de Jesus, que é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano não existiu, e muito menos a hospedaria que ele hospedou lá. E, embora você vá para Jerusalém, eles te convidam a conhecer a hospedaria lá. Tá? Mas não existiu. É mentira, só para pegar louco. Divaldo conta isso. Divaldo conta, e ele olhando as fotos e chorando. Ai, hospedaria. Olha onde o bom samaritano hospedou o caído. Aí Joana, você está chorando por quê? Não, porque olha só que coisa linda. Isso é uma história. Isso não existiu. Joana dá aquela puxada. Então, se Divaldo pensava isso, imagina nós. Somos meros
tira foto, vai lá e não racionaliza. E a história que Jesus conta é: o bom samaritano pensa o que ele pode fazer e ele faz. Ele levanta o caído, ele coloca no cavalo e passa óleo, e ainda fala assim, ó, coloca na hospedaria e fala, ó, se ele tiver mais gasto, eu volto aqui para pagar depois. E aí ele ama em terceiro nível. Porque amar o próximo no terceiro nível é colocar à disposição de Deus os seus muitos, para que Deus opere os seus milagres através de você. Porque Deus opera milagres através das pessoas, umas ajudando as outras para favorecer o nosso processo evolutivo, porque ele poderia fazer outras coisas. Mas ele faz isso para beneficiar a nós, para que nós nos dê conta do nosso processo evolutivo. Então, oportunidades são criadas a partir do momento. E o que são os seus muitos? Pensa assim, ó. Tudo que você tem depois que você sair do teu banho são os seus muitos, inclusive o seu corpo. Então, disponibilizar os seus muitos é deixar, não é pegar tudo que você tem e dar para os pobres. Isso é voto de pobreza. É, às vezes, até irracional. Não é nem amar Deus no primeiro nível. É colocar à disposição de Deus aquilo que você tem, para que quando Deus precisar, você ser o operador daquilo ali. Co-criando em plano menor, como diz Emmanuel em A Caminho da Luz. Somos co-criadores em plano menor. E co-criamos com Deus na formação do universo, de menor escala. Ajudando o próximo e ajudando no processo evolutivo. Então, isso é amar a Deus. Amar a Deus, então se você pensa que amar a Deus é acreditar em Deus ou ficar cultuando, eu amo Deus, a lei de adoração é isso, você está comendo feito criança e vivendo feito criança. A proposta de amar a Deus é essa aqui. E isso já era sabido, já era tranquilo na época de Jesus. A discussão na época de Jesus é quem era o próximo. Essa era a discussão. Cada um com os seus muitos. Os seus muitos. Às vezes o nosso muito é um pedaço de pão. E aí nós viramos o que infelizmente se desvirtuou na linguagem atual do Brasil, companheiros. Companheiros são aqueles que a gente divide o pão, companheiros. Então às vezes o nosso muito é ser companheiro, dividir o pão. Então veja, a discussão na época de Jesus era essa em Levítico. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame a cada um seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. O problema está aqui. Primeiro, por quê? Porque não existe próximo em hebraico. A palavra é irmão. A palavra que está na originária é irmão. Então, quando o doutor da lei pergunta, mas mestre, quem é meu irmão? Essa é a pergunta. Você vê como ela faz mais sentido quando você está em hebraico. E a interpretação é complicada. Então eu tenho que amar só o meu irmão, sim ou não? Eu tenho um irmão e uma irmã. Não, mas a lei falou só o irmão. A minha irmã me liga pedindo ajuda, eu falo, não, infelizmente eu não posso te ajudar, porque na Bíblia, em Levítico, é só o irmão. É isso? Pode ser, não pode? Essa é uma interpretação válida. É a correta? Creio que não. E aí é o que o doutor da lei pergunta, quem é meu irmão? E aí que Jesus conta a parábola do bom samaritano. De maneira genial, Deus coloca assim, Jesus coloca assim, você está perguntando quem que você vai ajudar. Isso, né? Vou te colocar numa outra posição. Você é o caído, precisando de ajuda. Pergunta de novo, quem é o meu irmão? Essa é a genialidade de Jesus. Fala assim, ó, porque ele fala quem está caído, fala cada um de nós. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Você não sabe se estava caído, mal vestido, seminu, né?
e tal. E aí você não sabe se ele estava em Jericó, era a cidade do pecado. Uhul, né? Então, você não sabia qual era. Cidade portuária, prostituição, parari, parari. Será que era um sacerdote que estava indo para lá ou ele é um cara que estava voltando? Você não sabe. Você não sabe detalhes da história. E Jesus nos coloca, cada um de nós, como caído. E aí ele fala assim: quem que você não. Ah, eu não gosto de homossexual. Para mim é inadmissível ser homossexual. E aí, quando você está caído, quando você está na posição de caído, porque não pergunta se você vai ajudar o homossexual, quando você está na posição de você ajudar. Pergunta você caído, com um ataque cardíaco, vindo uma ambulância, e sai de lá um enfermeiro homossexual, você vai falar: não encosta em mim que eu não gosto de homossexual. É isso que você vai falar? Então se coloque na posição de caído, antes de perguntar quem é o meu irmão. E aí pergunte, quem você quer ajuda? De quem você quer ajuda? E aí Jesus, porque Jesus não vai inventar isso. Isso aqui já estava na época de Jesus. Aliás, Hilel, um dos grandes gênios do, 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 da interpretação hebraica, avô de Gamaliel, que era professor de Paulo de Tarso. Só para vocês terem uma ideia de quem era o cara. Então, Gamaliel, que era professor de Paulo de Tarso, um dos caras do Sinédrio. A gente tem que fazer a ideia. O que era o Sinédrio? O Sinédrio, para vocês terem uma ideia, era um misto de Senado, Suprema Corte e Banco Central. Esse era o Gamaliel. O Gamaliel, ele era um senador, ministro do Supremo e chefe do Banco Central. E o avô dele já era assim. Então, só para você ter uma ideia quem era o cara. E Léo já tinha dito, o próximo são todas as pessoas. E isso era divergente, porque a maioria das pessoas achava que o próximo era só o povo de Israel, porque estava dizendo seu irmão. E aí Jesus vai aprofundar mais ainda. E vem dizer assim, olha, ama o seu inimigo. Porque Jesus, ele não só veio praticar, porque é fácil. Ele ainda fala, ainda dá um puxão de orelha na gente. Pô, amar quem te ama, até os gentios fazem. Os fariseus fazem, todo mundo faz. Eu quero ver você amar o inimigo. De todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. Essa é a proposta de amar a Deus. Não é só aquela pessoa que o seu filho. Ah, eu faço isso pelo meu filho. Não, mas isso até o cara mais mal da face da terra faz isso. Quero ver você fazer isso? É isso que Jesus faz. Quero ver você fazer isso com o seu inimigo. Isso é a proposta de amar a Deus. Esse é o nível de amar a Deus que é convidado aqui. E aí, a versão gourmet, já o filé mignon desse mandamento é: ama a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo, seu irmão, como a ti mesmo. Isso é para se você quiser ir para Canaã. Mundo de regeneração. Canaã é mundo de regeneração. Beleza? Porque se você quiser ir para mundo feliz, ser espírito puro, aí o mandamento está lá no Evangelho de João, última parte. E Jesus fala: eu vos dou um novo mandamento. Ame ao próximo como eu amei. Então, se você quer ir para Canaã, porque a proposta do nosso do Velho Testamento, do Novo Testamento é levar nessa jornada do êxodo, sendo Jesus o nosso modelo e guia, do mundo estreito da matéria, do Mitzray, para o mundo de regeneração. E no mundo de regeneração, ama o próximo como a nós mesmos. E algumas pessoas conseguiram extrapolar isso e amar, ou pelo menos mais próximo, de amar o próximo como Jesus amou. Eu estou falando de Francisco de Assis, Madre Teresa, Chico Xavier, esses caras de Valdo, gente desse calibre, que percebeu que esse mandamento não é suficiente para a viagem que eles querem empreender. Eles já estão com passe garantido para Canaã e vêm ajudar a gente para ir para outro lugar. Entenderam a metáfora? Sim ou não? Senão a gente vai achar que Êxodo é história do povo hebreu. E é por isso que Kardec, essa outra alma que veio nos encaminhar, diz assim: não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se resumem nessa máxima:
fora da caridade não há salvação. Não existe outro caminho. É por isso que, na discussão do tempo de Jesus, quando o doutor da lei pergunta, mestre, o que é preciso para herdar a vida eterna? E Jesus responde o quê? O que está escrito? Porque só um gênio responde uma pergunta com outra pergunta. E Jesus é um gênio ao quadrado, que ele responde com duas perguntas. O que está escrito na lei e como você entende? E aí o doutor da lei responde, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. E Jesus responde o que para ele? Parabéns, respondeu bem. Porque na época de Jesus, quando você fazia essa pergunta, os doutores da lei tiravam uma lista. Você tem que cumprir o primeiro mandamento, você tem que cumprir os 10 mandamentos, você tem que cumprir os 613 mandamentos. E Léo, aquele que eu falei para você, já tinha falado, não, cumpriu o primeiro mandamento, tá susse. Todos os outros vêm na sequência. Por isso que a gente gastou uma aula inteira, né, uma palestra inteira para falar do primeiro. Porque os outros vão vir na próxima aula, na semana que vem, para a gente poder falar mais rápido. Porque aí você já compreendeu plenamente. Porque se você fizer o primeiro, os outros vêm de brinde. Agora vai fazer isso. Esse é o problema. Porque se a gente achar que amar a Deus é ajoelhar toda noite na cama e falar assim, oh meu Deus, muito obrigado pelo dia de hoje, está faltando comida, está faltando isso, não sei o que lá, e fazer a lista de pedido, né? Porque normalmente a gente fala alguma coisa e uma lista de pedido, né? E achar que amar a Deus é isso, lamento. Estamos muito longe de amar a Deus. Porque o único caminho para amar a Deus é amar ao próximo. E o único caminho é a prática reiterada, diurna e constante da caridade, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus mundos. Muito obrigado.